Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias, espaço em que trazemos para si, caro telespectador, informações que marcam o destaque da atualidade nacional e internacional. Para já vamos acompanhar as principais notas informativas hoje, 18 de abril de 2025. O presidente da Frelimo e presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, recebeu em audiência nesta quinta-feira o secretário adjunto do partido Chama Pinduzi da Tanzânia, Mohamed Said, no encontro que visou reforçar os laços históricos de irmandade e cooperação entre os dois partidos libertadores. O presidente da Frelimo e da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, recebeu em audiência nesta quinta-feira o secretário adjunto do partido Chama Pinduzi da Tanzânia, Mohamed Said Mohamed, no encontro que visou reforçar históricos laços de amizade e cooperação entre os dois países libertadores. Durante a reunião realizada na sede nacional do Partido Frelimo em Maputo, as duas lideranças abordaram o papel fundamental que os dois partidos desempenharam na luta pela independência dos seus países, destacando a importância de preservar e revitalizar esses vínculos no contexto político contemporâneo. A visita insere-se no esforço conjunto de aprofundar a solidariedade e a partilha de experiências no domínio de governação e desenvolvimento sustentável. O presidente Daniel Chapo enalteceu os fortes laços históricos da Frelimo e o CCM, destacando o fato dos dois partidos não apenas partilhar uma herança de luta comum, mas também a consolidação de uma visão conjunta da paz, unidade e progresso para os povos de Moçambique e Tanzânia. Por sua vez, o secretário-geral adjunto Mohamed Said reiterou o compromisso do CCM em continuar a trabalhar lado a lado com a Frelimo, promovendo o intercâmbio político e cooperação estratégica entre as duas formações políticas que têm sido pilares da estabilidade e integração regional da África Austral. A audiência terminou com a reafirmação do desejo mútuo de estreitar os mecanismos de diálogo e colaboração, tanto a nível partidário quanto institucional, reforçando o legado da irmandade que une Moçambique e Tanzânia há décadas. A primeira-ministra, Maria Bem-vinda Levi, conferiu posse nesta última terça-feira a quatro quadros para o cargo de direção em instituições do Estado. Trata-se do Fundo de Promoção Desportiva, Instituto de Algodão e Oleaginosas de Moçambique, Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, SETSAN, e Ministério de Recursos Minerais e Energia. A cerimônia de tomada de posse, realizada nesta terça-feira no gabinete da primeira-ministra, Maria Bem-vinda Levi, marcou a nomeação de novos quadros para o cargo de direção em diferentes instituições do Estado. A governante sublinhou, na ocasião, a importância do compromisso, transparência e competência na gestão da coisa pública. Judith assume o posto de secretária executivo do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, SETSAN, com enfoque na segurança alimentar, nutricional e escolar, destacando-se a luta contra a desnutrição crônica em crianças menores de 5 anos, que baixou de 43% para 37%. A primeira-ministra espera uma liderança focada em garantir uma nutrição adequada e desenvolvimento sustentável. A implementação efetiva da Política Estratégica de Segurança Alimentar e Nutricional 2024-2030, incluindo o respectivo Plano de Ação Multissetorial. Com todo o trabalho que está sendo feito, é possível nós trabalharmos para reduzir por cerca de 20%. Silvia Langa foi empossada como diretora-geral do Fundo de Promoção Desportiva, funcionária sênior do Ministério da Juventude e Desporto. Anteriormente, chefiava o Departamento Jurídico da extinta Secretaria do Estado do Desporto. Desportivo do Estado. A questão da requalificação do Estado Nacional dos Impedidos são prioridades a ter em consideração, sim. Estamos cientes dos grandes desafios que existem para executar esta missão. Já Edson de Almeida assume o posto de diretor-geral do Instituto de Algodão e Oleaginosas de Moçambique. A primeira-ministra recomendou foco e eficiência na revitalização do setor. Promoção do fomento e da produção industrial,
portanto, comercial de culturas estratégicas como algodão, sisal, soja, gergelim e girassol, melhoria da produção de sementes de qualidade de algodão e oleaginosas. Iremos trabalhar afincadamente para melhorar os sistemas de sementes, mas também promover o fomento com o envolvimento mais ativo do setor privado. Por fim, o novo inspetor-geral adjunto do Ministério de Recursos Minerais e Energia, MIREMI, Maria Bem-vinda Levi, reforçou a importância do respeito pelas normas que regem a gestão da coisa pública e o uso responsável dos recursos naturais. Prevenir e combater o contrabando, tráfico de recursos minerais, impedindo que estes sejam usados para o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Procurar reduzir a questão do contrabando, procurar controlar melhor esta questão também das exportações, a própria qualidade dos minérios. Levi também enfatizou no ato de posse a observância rigorosa das normas e o respeito pela coisa pública. E vamos para a zona norte do país. O líder da Igreja Católica na província de Nampula, Dom Inácio Saúri, afirmou que a paz em Moçambique continua ameaçada. As declarações do arcebispo foram feitas na cidade de Nacala Porto, numa altura em que o país vive a mobilidade em torno da chama da unidade nacional, com o objetivo de promover a união entre os moçambicanos e alcançar a paz efetiva. O líder da Igreja Católica ao nível da província de Nampula, Dom Inácio Saúr, disse que a paz em Moçambique continua ameaçada. As palavras do arcebispo foram proferidas na cidade de Nacala Porto, numa altura em que o país assiste à movimentação da proclamada chama da unidade nacional, com o propósito de unir os moçambicanos para uma paz efetiva. O grande desejo é que mesmo, de fato, esta paz marque especialmente também o nosso país numa mudança para o bem. A paz ainda continua ameaçada, não é? Não sei se também os jornalistas já acompanharam, houve aquele ataque lá para Sofala, não é? Em que queimaram 8 carros. Quem é que protagonizou este? Isto é um ato de guerra, né? Mesmo se não foi declarado oficialmente. E depois, na semana passada, ouviram também que foram queimados 2 carros no troço entre Pemba e Montepuez, isso na província de Cabo Delgado. E, para além da própria guerra, que nós chamamos de Al-Shabaab, que começou lá em Cabo Delgado, que também ainda não acabou. Há incursões nas aldeias. Portanto, a paz em Moçambique ainda está muito longe, infelizmente. Olha, para mim, é um discurso muito político que eu não saberia explicar, não é? Tenho dúvidas que a chama traga a desejada unidade, a desejada paz, porque penso que há problemas muito mais profundos de reconciliação entre os moçambicanos, sem a solução dos quais daquilo vai ser mais alguma coisa que aconteceu, mas sem grande impacto na vida real dos moçambicanos. Na sua opinião, qual seria a solução? A solução para mim é que houvesse uma reconciliação sincera entre os moçambicanos, que passa necessariamente pelo diálogo, que envolve a todos. Só depois de uma reconciliação verdadeira que se pode pensar na chama de unidade. Mas neste contexto aqui, de qual unidade estamos a falar? Por isso eu digo que é mais um discurso político, que é bom, talvez os políticos que podem entender melhor, mas para mim eu não tenho muitas expectativas, muita esperança que a dita chama de unidade traga alguma diferença, não acredito. Dom Inácio Saúr condena o atentado contra o MC Trufafá, o mobilizador nacional do Venâncio Mondlane. Tudo aquilo que é contra a vida é pecado mortal, não? Para nós, os crentes, para nós cristãos. E, portanto, é de condenar. Não se pode matar ninguém por nenhum motivo. A vida é um dom de Deus e só Deus é que é soberano sobre ela, que eles podem tirar. Portanto, é de condenar aquilo, independentemente de quem fez. Porque agora eu não posso adiantar, foi da Frelia, não sei nada, não? Mas seja como for, é condenável. Não é? Felizmente parece que o senhor não morreu, parece que está fora do perigo, e graças a Deus por isso, mas é muito triste que os moçambicanos continuam ainda a recorrer, matar o irmão para resolver o problema. Isso não resolve o problema, pelo contrário, aumenta os problemas. O líder da Igreja Católica exorta a juventude a apostar a verdade em todas as circunstâncias da vida. Um alegado malfeitor foi espancado até a morte e o seu corpo abandonado no bairro de Contamina, na cidade de Quelimane. O indivíduo é suspeito de envolvimento num assalto a uma residência ainda não identificada.
Por se tratar de uma rua muito movimentada, o local foi ocorrido por cidadãos que pretendiam testemunhar o ato que foi considerado como justiça pelas próprias mãos, pelos supostos lesados, pelo roubo que o mesmo pretenderia efetuar numa das residências, dizem os moradores, surpresos porque nunca antes teriam testemunhado um ato de gênero de tamanha barbaridade que culminaria com a retirada de vida de um cidadão. Primeira vez, sim, nós estamos aí no bairro, que depois estamos a ver que tem uma pessoa que foi matada que está aqui na estrada. Sim, nós começamos a correr por aqui, mas foi surpresa mesmo. Não, até saudade muito ainda não vimos uma coisa dessa, né? Mas sempre como aqui na Contamina é sítio movimentado assim, e sempre movimento já, mas ainda não aconteceu uma coisa dessas. Na verdade, nós acompanhamos essa manhã, né? E encontrou-se um corpo na rua. Entretanto, nós não sabemos explicar com muita coerência, né? Porque é algo que aconteceu assim e nós estamos simplesmente a acompanhar, não sabemos onde que veio. Na mesma ocasião, foi localizada parte dos parentes do finado que afirmam que o mesmo era reincidente no mundo do crime, até porque esteve preso, condenado por 1 ano de prisão. Mas, na noite anterior, o mesmo teria despedido como se estivesse a sair para conversar com amigos. É meu cunhado. Sim. Até que ele estava em casa ontem à tarde, ele lavou meu filho, deu um banho, depois ali, ele às vezes dormia em casa e não dormia. Deu um banho de criança, depois ali pronto saiu. Não despediu ninguém. Foi. Ele como jovem, acabou de jantar, saiu e foi passear. Eu essa manhã estou ouvindo que o menino foi espancado. De que maneira? Aqui saiu, depois de jantar, saiu e foi passear. Realmente ele veio me chamar no serviço. Cheguei aqui, estou a confirmar que estou a apanhar a pessoa espancada. Já está com canado, não sei o que perde, não sei o que. Pergunto, ele já estou aqui e foi passear. Mas como um jovem, não sei, se provoca de alguém, ninguém pode confirmar. Se foi agressão física, ninguém pode confirmar. Como ele já morreu, não está a falar, a confirmação não é daqui. Só aconteceu. Como são jovens, ninguém pode ocultar que não é ladrão, porque não se tem a ser ladrão, não saber o teu filho que é ladrão. Isso eu estou a confirmar. Estamos a sentir porque perdemos uma família. Não estamos a sentir o tempo. Quando é que perde uma pessoa grande, aquele uma de 27 anos? De referir que o corpo de finado permaneceu no local até o princípio da tarde e esperava-se trabalhos do médico legista e o Cernic para a deliberação do corpo. Ainda na zona norte do país, o Conselho Municipal da cidade de Nampula vai investir cerca de 150 milhões de meticais na requalificação da Avenida da Solidariedade, numa extensão de 2,4 km. As obras terão uma duração prevista de cerca de 4 meses. Depois de muito tempo de grito de socorro, finalmente a misericórdia desce sobre a Avenida da Solidariedade, num sinal de início do fim do drama que os utentes daquela via vivem já há um tempo. Uma extensão de 2 km, os buracos eram companheiros dos automobilistas e utentes que por ali passam. Porém, este drama poderá ficar para a história com o lançamento da primeira pedra de requalificação da via pelo autarca Luís Jiquira, que no seu discurso disse: Nós sabemos a importância desta via por causa do acesso tanto à Avenida Nacional como os outros hospitais aqui presentes, como o Hospital de Mareira. Rapidamente também conseguimos qualificar a rua. Então, dizer que é um sentimento de satisfação por termos conseguido lançar a primeira pedra hoje. Eu penso que é um vencimento que vai rondar nas ordens de 150 milhões de meticais, mais ou menos, um pouco menos que isso. Mas estamos satisfeitos, porque não é pelo valor monetário, mas é pela importância que a via dá aos nossos municípios. As obras terão a duração de 4 meses e o presidente do município está convicto com o cumprimento do prazo. Nós vamos fazer de tudo, mas de tudo. O empreiteiro deu-nos um prazo mais ou menos de 6 meses
e nós desafiamos ainda ontem na reunião de preparação que tivemos que a mesma obra devia estar feita num prazo mínimo de 4 meses. De referir que, para além desta avenida, o município está a trabalhar na Rua de Tete com a colocação de um novo asfalto. Amos Manuel Cortez Sumulha, a partir da capital do norte do país, Nampula. E sob o lema o papel das mulheres e meninas na mitigação de violência baseada no género, a Universidade de Licungo junta diversas individualidades e estudantes em mesa redonda para discutir os impactos nas comunidades. Os participantes da mesa redonda entendem que o espaço como estes abre um caminho para a mitigação, até porque os casos recorrentes ligados à violência baseada no género ocorrem no meio onde a classe acadêmica reside e os demais, mas a indiferença sobre os mesmos conduz consigo impactos negativos nas comunidades. Essa foi uma boa interpretação, porque é um grande tabu na sociedade hoje em dia. A mulher hoje em dia é vista como uma simples dona de casa, alguém que deve somente cuidar da casa. A mulher é capaz de fazer muitas coisas importantes para a sociedade. A mulher é capaz de ser presidente, temos um exemplo muito claro de um país que agora a presidente é mulher. Esse é um bom exemplo de ver que a mulher é capaz de fazer muitas boas coisas. Eu espero uma grande mudança de mentalidade na parte de todo mundo, que todos possam ver que a mulher é capaz de fazer muitas coisas importantes para a sociedade, para o mundo. Bem, essa mesa redonda vai contribuir muito mais para a reflexão para o gênero masculino. Tem aquele tabu que a mulher é simplesmente a dona de casa, que ela não pode exercer nenhum cargo, que ela não pode exercer um cargo de direção. Então, é mais para nos levar à reflexão e temos que incutir em mais pessoas que as mulheres têm praticamente os mesmos direitos, que a gente pode olhar a mulher como seres que podem também ocupar cargos de direções e funções. Mila Patia, ativista social, uma das oradoras da mesa redonda, entende que há toda uma necessidade de cada um dos estudantes participantes seja um veículo para a mudança de comportamento. Através desse encontro, o estudante saia dotado de novas experiências, porque estamos a ouvir aí outros estudantes a dar experiências que já passaram por questão de violência, mas que também foram fortes a poder não deixar passar a coisa. Então, que o estudante saia daí sabendo que existem formas de denúncia, mecanismos de denúncia, mas também ele precisa fazer o seu papel, não se acovardar, olhar e simplesmente achar que o problema da pessoa é simplesmente da pessoa e ele não faz parte. A Universidade de Licungo diz que a introdução de debates de género estão ligados aos direitos humanos que na sua plenitude são globais, visando melhorar cada vez mais o bem-estar das comunidades. A questão da violência baseada no género é exatamente uma preocupação global. Nós precisamos de promover ações para integrar. O evento foi realizado no âmbito das comemorações de 7 de abril, através do Centro de Investigação em Educação e Humanidade da Universidade de Licungo. E na zona sul do país, cristãos e munícipes na cidade de Maputo partilham as suas reflexões sobre a Semana Santa numa tentativa de pensar o significado desta efêméride no contexto atual. A Semana Santa continua a ser um dos períodos mais importantes do calendário cristão, celebrado com devoção e reflexão em diversas comunidades religiosas. Em Maputo, vários fiéis partilharam o que este momento representa para si, destacando o seu valor espiritual e simbólico. Segundo Antônio Dimante, membro da Igreja Velha Apostólica de Moçambique, a Semana Santa, em especial a sexta-feira, é um momento de profunda reflexão, pois marca o dia em que o Cristo morreu para salvar a humanidade. Ele se entregou naquela cruz por nós. Nós estamos a recordar esse sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu por nós. E para tal, nessa época, o mais importante para os cristãos é refletir sobre a vida, sobre os filhos de Jesus Cristo, sobre o que é ser cristão, para que possamos ultrapassar diversas das coisas. Vemos que o mundo que nós vivemos, especialmente o nosso país, as situações que aconteceram no país, manifestações do quê,
mas será que aquilo é de Deus? O que nós pensamos como cristãos? Já quando nós refletimos da vida cristã, nós percebemos que para andar no caminho de Cristo, teremos que nos despir do mundo e seguir Jesus Cristo. Na mesma linha, Flávia Horácio sublinha a importância do período, lembrando que foi nesta fase que Jesus foi crucificado, ato que simboliza a remissão dos pecados da humanidade. É um dia importante para nós todos, né? Sexta-feira Santa representa o dia em que Jesus Cristo foi morto, crucificado, né, na cruz. Então é um dia em que todos nós, os cristãos, vamos à igreja, rezarmos, nos consolarmos, né, sobre o castigo, né? Posso dizer isso, o castigo, porque foi muito triste o que aconteceu com ele, foi muito triste. Agostinho Zunguza, também da Igreja Velha Apostólica, reforça a ideia de sacrifício, referindo que a Sexta-feira Santa é lembrada como o dia em que o Filho de Deus foi sacrificado pelo bem do mundo. Nos faz recordar a dor que o homem de Deus, que é Jesus Cristo, que foi sacrificado para o bem de todos nós. Qualquer que é crente se sente a mesma dor que o Senhor também sentiu. E que traz a paz para todos nós. Para mim, o sangue dele não seja um sangue derramado de borla. Traz a paz para todo o que é humano. Já Elias Xixava destaca o gesto do amor divino, afirmando que a Semana Santa representa o momento em que Deus ofereceu o seu amado Filho para pagar a dívida dos humanos. Para mim, Sexta-feira Santa é um dia muito especial para mim. E, nesse caso, como dias atrás, que era um dia de Ramos, então, que recebi, eu penso que Deus, assim que está a sofrer por nossa causa, e amanhã, que é sábado, vou lá na igreja e no domingo vou ressuscitar com ele. Então isso é muito importante para mim, espero que para todos vocês também. Por fim, Maulid considera a data de extrema importância, frisando que o dia em que Jesus tomou sobre si as dores do universo, especialmente daqueles que nele acreditam. É o dia especial, né? É o dia Sexta-feira Santa. Então, o dia que celebra-se como é que posso dizer? Que celebra-se a morte do Cristo, o Salvador. Então, o dia mais especial, que é o dia que ele toma sobre si as dores do universo, daquele que acredita, né? Então, é um dia especial. É o momento de observarmos já a previsão do tempo para as próximas 24 horas do dia.
assim, damos continuidade com as notas informativas. No entanto, vamos acompanhar alguns pronunciamentos de analistas, onde analistas do programa FTV Debate consideram que o Estado moçambicano é o principal garante da segurança dos seus cidadãos. A discussão surgiu na sequência da tentativa de assassinato do músico Joel Amaral, mais conhecido por MC Trufafá, ocorrido recentemente em Quelimane. Durante o programa FTV Debate, várias questões foram levantadas em torno do atentado contra Joel Amaral. O antigo deputado da Assembleia da República, António Muxanga, afirmou que o governo deve ser responsabilizado por este episódio, sublinhando que cabe ao Estado garantir a integridade física e moral de todos os cidadãos. Acho que não vale nada. Então, o presidente da República tem de deixar de lamentar. Quando há falecimento em casa, os mais velhos não choram com as crianças. Eles devem dar alguma questão de segurança. E depois o próprio presidente comete mais um erro. Quando chega em Inhambane e diz que não, quem semeia ventos, quem semeia tempestade acolhe ventos, depois diz que quem faz discurso de ódio há de acolher o ódio. Então significa que o presidente sabe o que o jovem pode ter dito e conhece a pessoa que ficou ofendida, ou o grupo de pessoas que ficaram ofendidas. Então ele pode ser chamado a CERNIC para colaborar, dando indicações claras de quem são as pessoas, o móvel de crime, se é a tal música antiga ou é a música nova, se foi um comício popular ou o que aconteceu. Por sua vez, o analista Alves Mulungu alertou que certos discursos inflamados por parte das lideranças políticas podem contribuir para o aumento da tensão social. Mulungu considera que frases como as proferidas anteriormente pelo Presidente da República sobre a possibilidade de jorrar sangue nas ruas podem estimular comportamentos radicais e intolerantes. Temos o discurso do Presidente da República, na qual ele falava, se calhar, de jorrar sangue e também dos cabecilhas das manifestações que já estavam ou tinham sido identificadas e que seriam responsabilizados. Isto vindo de um chefe, de um comandante em chefe, soa a uma ordem para todos os dispositivos de segurança ou de busca e captura a nível nacional. Então, podemos olhar para este cenário como sendo, se calhar, um cumprimento daquilo que foi dito pelo Presidente da República em parte. Ainda assim, Mulungu admitiu que o ataque pode ter motivações pessoais, mas reforçou a necessidade de uma investigação rigorosa. Ele apelou às autoridades para que garantam justiça e lembrou que Joel Amaral, além de artista e militante político, é um cidadão com direitos que devem ser salvaguardados. Numa outra vertente, nós podemos olhar para isso como sendo algo que deriva daquilo que são as relações do dia a dia do próprio Joel Amaral. Ou seja, pode ter tido uma rixa com algum tipo de indivíduo e este indivíduo, de facto, concluiu que, tirando a vida do Amaral, podia, de facto, se vingar. Então, temos aqui várias hipóteses por levantar. Mas o que fica mais evidente aqui é a questão do crime. O crime está lá, foi consumado. Então, há uma necessidade de se responsabilizar essas pessoas que, de facto, atentaram contra o Amaral. O Amaral, antes de ser apoiante do Venâncio, antes era apoiante da Renamo, ele é um cidadão moçambicano. Sendo um cidadão moçambicano, goza dos mesmos direitos e deveres que nós todos como moçambicanos. Então, as instituições devem demonstrar de forma imparcial aqui resultados satisfatórios. E outro assunto que mereceu destaque foi de que a Procuradoria-Geral da República decidiu arquivar o processo autônomo contra o antigo ministro das Finanças, Manuel Shank, condenado em Brooklyn no presente ano, em Nova York. Os convidados do programa FTV Debate partilharam as suas opiniões sobre a decisão e o impacto no sistema judicial moçambicano. O comentador António Muxanga afirmou que o processo de Manuel Shank seguiu os trâmites legais desde a sua detenção até a condenação nos Estados Unidos, sublinhando que, no momento da sua captura, o ex-ministro não tinha nenhum processo criminal pendente em Moçambique.
Para Muxanga, a ofensa em causa teve maior impacto nos Estados Unidos, justificando a sua extradição para aquele país. A data da detenção de Manuel Chang não tinha processo na República de Moçambique. Então, quem estava ofendido à data da detenção são os Estados Unidos da América. Segundo os Estados Unidos da América, tem acordo de extradição com a África do Sul. Moçambique não tem acordo de extradição com a África do Sul. Muxanga acrescentou ainda que a extradição de Chang foi possível graças ao acordo existente entre os Estados Unidos e a África do Sul, país onde o ex-ministro se encontrava detido. Já o comentador Orlando José apontou para uma contradição entre o conteúdo do comunicado da Procuradoria-Geral da República e a legislação moçambicana, destacando a ausência de esclarecimento sobre o montante das dívidas e a aplicação da pena, que deveria ser de até 12 anos, segundo a legislação nacional. Este dinheiro é aqui onde o Ministério Público vai lesar, aliás, está a lesar os moçambicanos, porque não quer trazer aqui o esclarecimento sobre esse valor. Por isso que quando arquiva o processo, tudo morre. Então, é que anda o problema. Então, o arquivamento do processo é matar todo esse elenco que estiveram envolvidos nesse processo. E há uma coisa mais engraçada, é que nós temos conhecimento que esse julgamento tem a ver com o valor dos subornos, que são 50 milhões de dólares. Deu aqui, ali subdividido. Mas esse todo bolo aqui, né, aos nossos olhos ou alguns, pensam que esse dinheiro todo, dos 2,2 bilhões de dólares, estão nesse pacote todo do julgamento dos subornos. Então, houve aqui falta de clareza sobre esses dados. O painelista Alves Mulungu considerou que o Estado moçambicano evita julgar Chang pelos mesmos crimes numa tentativa de ocultar responsabilidades internas e evitar maior exposição pública do caso. Para ele, a decisão da PGR revela a falta de transparência. E o poder político tem, de facto, movimentado este instrumento ao seu favor para que, de facto, não o prejudique naquilo que é a operacionalização daquilo que são as decisões enquanto governo. Então, nestes moldes, nós percebemos que tentam evitar muita exposição do caso e, de facto, nós estamos a perceber que em Moçambique ainda não temos a cultura de transparência. Muxanga concluiu reiterando que legalmente não se pode julgar e condenar em Moçambique um arguido que já tenha sido alvo de um processo e cumprido pena no estrangeiro pelos mesmos factos. É com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Caro telespectador, agradecemos pela audiência com promessas de voltar amanhã à mesma hora. O maior problema é querer levar junto pessoas ao topo que não te querem nem pouco no topo. Nem todas as tempestades vêm para destruir a sua vida. Algumas vêm apenas para limpar o seu caminho. E você terá que vencer alguns dias ruins para ter dias bons. Caro telespectador, ficamos aqui e continue acompanhando o debate político aqui no FTV. Até amanhã.